Queridos, eu quero começar com mais uma oração, em específico por esse tempo que eu considero mais importante na nossa vida. Tempo de estudo da palavra. Vamos orar? Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nesse momento, nós te imploramos que fale conosco. Use a tua palavra, use a ação do teu Santo Espírito em nós, para que possamos ouvir o que o Senhor tem para dizer. Nos dê um coração quebrantado, coração humilde, um coração arrependido, para que possamos gritar desesperados pela tua graça. E para que possamos sair por aquela porta nesta noite, convictos do que devemos ser e fazer para te obedecer. Assim oro, pedindo sabedoria e graça neste momento, ao estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado a carta de Tito, e nós chegamos no capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. O tema da nossa reflexão nessa noite é arrancar ou morrer. Do que será que esse texto fala? Que deve ser arrancado, senão causa morte. Uma das doenças que mais cresce hoje em dia é o câncer. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Eu não vou falar nenhuma novidade, até porque eu não sou nenhum especialista. Mas estudos indicam que existem mais de 100 tipos de câncer detectados. No Brasil, por ano, ocorrem mais de 576 mil casos de novos cânceres. Então, essa é a estimativa a cada ano, e ela só cresce. Os cânceres de mais frequência são de pele, isso é muito comum. Câncer de próstata nos homens, câncer de mama nas mulheres, câncer de intestino e também o câncer de pulmão. Isso é os que lideram o ranking aí de mais frequentes. Como que o câncer começa? O câncer, ele começa quando as células do nosso corpo, que são células boas, têm uma tarefa para cumprir, mas o câncer começa quando elas, que deveriam morrer em certo ponto, elas não morrem. E elas continuam vivas por causa de um erro genético. Essas células, elas se tornam anormais, vamos dizer assim, elas começam a se multiplicar. Elas deveriam estar mortas, estão anormais e se multiplicam dentro do nosso organismo. Os anticorpos do nosso corpo tentam controlar esses seres, essas células malignas, mas eles acabam sendo vencidos pelas células, elas ficam mais fortes e cada vez se multiplicam mais. Elas se desenvolvem em qualquer parte do nosso corpo, seja qualquer órgão, qualquer tecido, e elas destroem esse órgão de dentro para fora. Então elas se instalam dentro do órgão e elas começam a causar doença, a doença começa a se espalhar por todo o órgão e matar ele no final. Quando eles se espalham, eles acabam alcançando outros órgãos. E aí nós temos o que a medicina chama de metástase, que é o estado terminal do câncer, em que ele afeta vários órgãos do corpo e ele não tem mais cura. Só um milagre de Deus para que a pessoa sobreviva. Algo que é muito importante, que quanto mais cedo detectado, mais fácil é de ser curado o câncer. Então, normalmente a pessoa, quando ela detecta algum caroço, alguma anomalia, algumas debilidades na saúde, ela vai procurar um médico, o médico descobre. Eles fazem a biópsia para descobrir se é maligno ou benigno.
Se é benigno, é muito mais fácil ser tratado. Se é maligno, ele tem que ser tratado rapidamente. E normalmente tem medicações que ajudam com o foco de matar essas células que não morreram, que deveriam morrer. Se ele está no estágio mais avançado quando é descoberto, as pessoas têm que passar por um tratamento chamado radiografia, que usa radiação. Ele não se espalhou para outros órgãos, está num órgão só. Quando ele piora e a pessoa descobre, ou o processo está piorando, ele tem que passar por o uso da quimioterapia, que é o uso de remédios químicos altamente fortes, eles debilitam todo o corpo. É muito doloroso esse processo. Você vê em filmes, né, aquelas pessoas que ficam carecas. Isso é efeito das drogas que elas tomam. Né, o cabelo vai caindo, a pessoa fica num estado muito ruim. E na quimioterapia, os médicos já sabem se vai ser possível uma cirurgia para arrancar esse câncer, ou se já não tem mais esperança para o paciente. De qualquer forma, a única solução de acabar com o câncer é descobrir ele cedo. Talvez às vezes vai ser tarde. Mas a única forma de você se livrar do câncer é matando as células que não morreram, que deveriam estar mortas, e arrancando elas do corpo. Porque se elas ficarem lá, a situação só vai piorar. Caso contrário, vai levar o paciente à morte. Literalmente, ou você mata o câncer, ou ele te mata. Pensando como igreja, será que existe esse tipo de ameaça dentro do corpo? Dentro do povo de Deus? Dentro da igreja? Será que tem células anormais que se instalam dentro do corpo de Cristo? Como que elas são? Como que elas começam? Como nós devemos lidar com esse tipo de célula? Como que nós podemos conviver com elas? E se a gente não fizer nada, o que será que vai acontecer? Será que essas anomalias, elas devem ser arrancadas pela raiz para que não cause um problema pior lá na frente, no futuro? O texto de hoje, em Tito, capítulo 3, vai falar um pouco sobre esse mal que pode destruir a igreja de dentro para fora. Para quem não sabe, Tito era um missionário que acompanhava o apóstolo Paulo. E numa dessas viagens de Paulo, eles chegam na ilha de Creta, ali já tinha uma igreja, e Paulo deixa Tito naquela ilha para pastorear aquele lugar e continua seguindo a sua viagem. Depois de um tempo, Paulo escreve uma carta para Tito, dizendo: Tito, eu te deixei aí, mas você tem algumas tarefas para fazer. E Paulo orienta ele como ele deveria agir naquela ilha. Então, a Creta, se você ler a carta de Tito, você vai perceber que Creta era uma ilha que estava infestada de falsos mestres. Acompanhe comigo Tito capítulo 1, versículo 10, rapidamente. Tito 1, 10. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Se você olha o versículo 11, Paulo vai dizer que esses homens eles estavam destruindo a igreja com o falso ensino deles. Olha o versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Tito deveria confrontar esses homens, repreender eles severamente, para que os crentes dali parassem de ouvi-los e de fazer aquilo que eles estavam ensinando, o falso ensino. Olha o versículo 13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Para fazer isso que Tito deveria fazer, Paulo deu duas tarefas para ele. E é o versículo que resume toda a carta. Volta alguns versículos, versículo 5 do capítulo 1. Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, como te prescrevi. Então, Tito tinha duas tarefas. Primeiro, pôr em ordem as coisas restantes. Tito ia colocar em ordem essas coisas, endireitaria o que estava torto, pregando o que convém, o que é útil à sã doutrina, em contraste com o falso ensino dos falsos mestres.
Eles estavam destruindo a igreja estava torta pelo falso ensino. Então, Tito, você tem a tarefa de consertar isso. Mas o segundo papel de Tito era constituir presbíteros. Ele tinha que treinar homens piedosos, capacitados na palavra de Deus, para que eles pudessem pastorear a igreja de Creta e também se proteger o corpo contra os falsos mestres. Então, se você ler a carta de Tito, até o capítulo 3, Paulo tinha deixado bem claro que aquilo que era excelente, aquilo que era proveitoso, que era recomendável, e aquilo que era lucrativo, que traz benefícios para a igreja, resumindo em 2 itens. É uma doutrina saudável. A palavra de Deus sendo exposta e pregada, em confronto ao falso ensino. E Paulo diz que essa palavra fala sobre pecado, fala sobre graça imerecida, fala sobre perdão, fala sobre santificação, prática de boas obras, fala sobre o testemunho na sociedade. E não só o ensino saudável, mas Paulo também vai dizer para Tito que o combate a esse falso ensino ia ser pela prática dessa doutrina. Ele vai dizer, olha, não adianta nada os crentes saírem da igreja, nossa, a gente sabe um monte sobre Deus. E lá fora sai igualzinho os incrédulos. E Paulo, em outras palavras, está dizendo, Tito, o que é útil para a igreja é a prática diária da palavra de Deus. Se você lê a palavra, mas não pratica, isso é inútil, não serve para nada. Mas agora, que são os versículos que nós vamos estudar, versículo 9, 10 e 11, Paulo vai dizer o que é contrário a isso. Ou seja, o que não é excelente, o que não é proveitoso para a igreja, o que prejudica a igreja. E o assunto agora é sobre a vida e sobre o ensino dos falsos mestres que estavam naquela ilha. Então, nesse texto, nós vamos perceber que Paulo diz para Tito 2 proteções necessárias para a vida saudável da igreja. A igreja precisa se proteger. E ele vai dar 2 proteções. O primeiro é fugir do falso ensino. Nós vamos ver isso. Paulo diz, olha, não queira saber disso, do que esses falsos mestres ensinam. E a segunda, e é muito pesado, e eu peço que você ore por isso, desde já. Para que nós possamos olhar para o texto e perceber o que Deus espera de nós como igreja. A segunda proteção para que a igreja seja saudável é expulsar quem divide a igreja. Isso é muito forte, muito pesado, principalmente nos dias de hoje. Ainda bem que não é uma doutrina criada pelo José, porque senão eu nem estaria aqui. Espero que nós possamos olhar para o texto e ver que é isso que Deus está dizendo. Vamos ler então o versículo 9, em que Paulo vai dizer a primeira proteção necessária para a saúde da igreja. Tito 3,9 diz assim: evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Como nós vimos, Creta era uma cidade que estava cheia de falsos mestres, cheia dos falsos ensinos dele. E Paulo orienta Tito a evitar, a se afastar, se esquivar de certa prática desses homens. Eu quero que você leia comigo o versículo 8. Olha que interessante o que Paulo acabou de dizer. Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. A sã doutrina e a prática de boas obras, isso é excelente para a igreja. Mas o que não é excelente está no versículo 9. Paulo diz, olha, para proteger a igreja, vocês devem fugir do falso ensino. A palavra evitar, ela traz a ideia de se afastar, de se esquivar, passar longe, bem longe disso. Não ter convívio com esse tipo de coisa. E ela é uma ordem que está no presente, ou seja, Tito deveria fazer isso todos os dias. Todos os dias estar alerta contra o falso ensino e fugir dele, sair correndo. O que ele deveria evitar então? Primeiro, Paulo vai dizer, evita discussões insensatas. Literalmente ele diz questionamentos e debates inúteis, tolos, que não servem para nada. A maioria dos falsos mestres lá em Creta, eles eram homens que ficavam falando, perdendo tempo, discutindo sobre coisas inúteis. Tito deveria sair correndo disso. Para que ficar perdendo tempo, Tito? Fuja disso.
dessas pessoas que jogam papo para o ar. Segunda coisa que Tito deveria fugir era das genealogias. Genealogias, literalmente, significa registros da linhagem de antepassados. O que acontece? Os falsos mestres de Creta, eles eram principalmente judaizantes. O que isso significa? Que eram pessoas que diziam que tinham se convertido, aceitado Jesus, mas que olhavam para a lei de Moisés e falavam, olha, vocês têm que seguir, para ser salvo, só crer em Jesus não serve. Vocês precisam fazer tudo que a lei manda. Só que eles não iam para a lei. Eles ficavam discutindo sem olhar para a lei. E a coisa que eles mais gostavam de fazer é olhar para aquelas genealogias, principalmente em Gênesis, que fala fulano gerou fulano, e gerou fulano, e gerou fulano. E eles ficavam inventando histórias imaginárias em cima daquelas genealogias. E eles perdiam tempo fazendo isso, e eles ensinavam o povo sobre isso. O povo saía de lá, tá, o que eu faço com tudo isso? Paulo está dizendo que ele deveria fugir desse tipo de coisa. Terceira coisa que ele deveria fugir eram as contendas e debates sobre a lei. Literalmente, disputas, combates sobre aquilo que a lei dizia. Os falsos mestres eles ficavam discutindo dias a fio sobre o que você deveria fazer e não fazer. Por exemplo, no sábado. E aí, posso trabalhar no sábado? Ah, não posso. Ah, mas e se eu for salvar o meu bezerro lá, caiu no poço? Ah, não, isso aí não é trabalho. Então eles ficavam perdendo tempo nisso, discutindo esse tipo de coisa. Mas a lei que eles discutiam não era a lei de Moisés. Eles não olhavam para as escrituras e falavam, vamos discutir isso aqui. Olha o que eles discutiam. Volta capítulo 1, versículo 14. Tito 1, 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Que tipo de mandamentos esses homens ensinavam? Mandamentos de homens. E homens que estavam desviados da verdade. Eles inventavam leis e mandavam o povo cumprir, falando, se você fizer isso, você vai ser mais santo. E era isso que esse povo fazia. Nessa mesma época em que Paulo está escrevendo essa carta para Tito, ele escreve uma carta para um outro pastor chamado Timóteo. E ele diz um pouquinho sobre esse falso ensino lá para Timóteo. Quero te convidar a ler, volta aí 2 livros, 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha um pouco sobre o conteúdo desse falso ensino desses homens, baseado em mandamentos de homens e não na lei. 1 Timóteo 4, 3. Olha o que o texto diz. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Esses homens proibiam o casamento, falavam, vocês não podem se casar. Quer ser perfeito? Não case, você vai ser santo. Você não pode comer tal coisa, assim você vai ser mais santo. Esses homens diziam regras que eles criavam na mente deles, para que o povo, e eles falavam para o povo, se vocês fizerem isso, vocês vão ser perfeitos. Eram regras que pareciam sabedoria, parecia coisa bonita. Paulo vai citar isso em Colossenses 2, 21 a 23. Parecia ser santo. Guardar o sábado, é legal guardar o sábado. As mulheres têm que usar saia, é bonito isso. Isso, aquilo. Parece uma coisa de Deus. Mas abre em Colossenses capítulo 2, rapidinho. Colossenses 2, versículo 21, 22 e 23. Colossenses 2, 21, 22 e 23. Paulo descrevendo esse falso ensino, olha o que ele diz. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Tudo isso parece ser bonitinho, mas no fundo não muda nada no seu coração, não tem poder nenhum contra o pecado. O que vai adiantar uma roupa que você está usando quando você tem o pecado dentro do seu coração? O problema está em você e não está na roupa que você usa, no dia que você guarda. Mas eles pregavam que você deveria fazer tudo isso. Tito deveria ficar longe, fugir desse tipo de ensino. Mas por que ele deveria fazer isso? Volta para Tito,
A segunda parte do versículo 9 vai dizer para nós. Tito 3,9, a segunda parte, Paulo diz: porque não tem utilidade e são fúteis. Essas coisas não são proveitosas, são inúteis. Discussões, histórias imaginárias, debates sobre mandamentos de homens, não produzem nada de bom na igreja. Não só isso, são fúteis, são fracas, são sem propósito, são sem resultado, não produzem nada. Discutir sobre esses assuntos não levava a nada à igreja. Por isso Tito deveria passar bem longe desse tipo de coisa. Olhando para as cartas de Paulo, escritas para Timóteo, como nós já dissemos, que era um pastor, parecido com Tito. A gente pode ver como esse ensino dos falsos mestres era destruidor, destruía toda a igreja. Eu quero te convidar a olhar alguns versículos de 1 Timóteo e 2 Timóteo, para a gente ver o conteúdo desse ensino e o que ele fazia com as pessoas. E eu quero que, enquanto você vai fazendo isso, pense hoje em dia, se tem ensinos parecidos na televisão, no rádio, e se isso traz algum proveito, segundo as Escrituras. Abre em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 4, perdão. 1 Timóteo 1,4 diz o seguinte: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Paulo diz que esse falso ensino só promove discussão ao invés de edificação, ao invés de serviço a Deus. Agora olha o capítulo 6, rapidamente, versículo 3, 4 e 5. 1 Timóteo 6, 3, 4 e 5 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo diz que o falso ensino só promove desgraça na igreja. E isso, quem faz isso, são pessoas que ensinam outra doutrina, não concordam com o evangelho. São pessoas orgulhosas, não entendem nada, têm a mente pervertida, não conhecem a verdade e acham que a vida cristã é fonte de lucro. Por isso que elas pregam tudo isso. Olha o versículo 20 e 21 dessa carta, capítulo 6. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo diz que esse falso ensino fez com que as pessoas se desviassem da fé. Agora, se você olha para 2 Timóteo, tem uma descrição maior desse falso ensino. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Paulo vai dizer que esse falso ensino não tem proveito nenhum, exceto para destruir quem ouve. Olha o versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão, destruição dos ouvintes. Evite isso, porque isso destrói a igreja. Versículo 16, ele vai dizer que quem ensina isso cai em pecado cada vez maior. Olha o versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quem ensina falso ensino cai em pecado cada vez pior. Eu gosto muito dos próximos dois versículos, 17 e 18. Olha o que ele vai dizer sobre o falso ensino. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Paulo diz que o falso ensino corrói como câncer, e ele perverte, destrói a fé de alguns. E ele cita dois nomes, Himeneu e Fileto. São dois falsos mestres, guarda esses nomes. Nós já vamos estudar sobre eles, vamos ouvir novamente o nome desses camaradas. Eu quero
que você olhe agora, por último, o versículo 23 do capítulo 2 de 2 Timóteo. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Em outras palavras, esse tipo de coisa só faz crescer mais debate, contenda e disputa na igreja. O falso ensino, como Paulo diz em Tito e em 1 e 2 Timóteo, ele não produz nada de bom. Pelo contrário, ele só destrói a igreja. Por isso, Tito deveria ficar bem longe desse tipo de encrenca. E eu quero que você pense um pouquinho. Da mesma forma, hoje em dia, nós vemos e convivemos com muito falso ensino. São mandamentos de homens que ordenam guardar o sábado, usar certos tipos de roupas, não frequentar certos lugares e tantas outras coisas. Pior que isso, nós vemos pessoas se voltando para o misticismo, usando copos com água, abençoando fotos, ungindo a cabeça das pessoas com óleo. É a volta para a prática da lei do Antigo Testamento. Eu gostaria muito de poder citar tantos e tantos nomes. Se você quiser saber, eu vou citar um pouco do que as pessoas ensinam. Se você quiser saber, para você não ouvir, me procure no final do culto. Eu te digo nome por nome. São pessoas que entram sorrateiramente na casa dos crentes com falso ensino. Falsos ensinos com suas discussões insensatas, sua teologia da prosperidade, gente gritando no púlpito, dizendo que você tem que fazer guerra contra a sociedade, sendo homofóbico. São líderes que usam a fraqueza daqueles que têm necessidade para tirar ainda o que eles não têm, o dinheiro deles. São pregadores que falam bonito, todo mundo ama, enchem igrejas, mas eles ensinam doutrinas que não estão na palavra de Deus, são contrárias às Escrituras. Muitas vezes nem abrem a Bíblia. São pastores, entre aspas, que se parecem mais com comediantes de stand-up do que com pregadores da palavra, e dizem que estão pregando. E pior, as pessoas gostam de ouvir, e preferem ouvir isso do que a pregação das Escrituras. Pessoas assim, elas corrompem essa doutrina, elas desviam a fé de pessoas até sinceras, porque ouvem eles. Rejeite o falso ensino. Fuja daqueles que pregam sem olhar para as Escrituras. Siga o padrão da doutrina saudável. Se você olhar Tito, Paulo pregou sobre o pecado, sobre graça imerecida, sobre santificação, prática de boas obras, esperança eterna, testemunho. É sobre isso que a igreja precisa ouvir e aprender. É sobre isso que nós devemos pregar. Isso é o que é útil, promove vida na igreja. Eu gosto muito dessa ilustração. O falso ensino, ele parece com um cigarro. As pessoas fumam, sabem que faz mal, e ele destrói você de dentro para fora. O que você fica ouvindo no seu rádio? Eu ouvi uma frase essa semana: aquilo que você lê e aquilo que você ouve é o que você faz. Ah, não, eu ouço só para dar risada. Ah, eu ouço só para... Não ouça. A orientação é fugir disso. Permitir o falso ensino nos nossos rádios, na nossa televisão, na nossa igreja, é um tiro no pé, porque ele só destrói a igreja de dentro para fora. Identifique esse câncer rapidamente. Tire do seu lado todo e qualquer livro, vídeo, ensino que é suspeito quanto à palavra de Deus. Leia bons livros. Busque a ajuda do seu pastor, dos seus líderes. Olha, me indica um livro bom. O livro que você pode comprar hoje à noite. Não é propaganda, mas acabou sendo. Não aceite qualquer tipo de pregação, a não ser que não seja extraída claramente do texto bíblico. E mesmo que a pessoa esteja olhando para a Bíblia, compare isso com o restante das Escrituras. Será que ele não está inventando algo que a Bíblia não fala? Não flerte com falso ensino, não namore com discussões teológicas inúteis, isso não produz nada de bom. O falso ensino também pode acontecer por meio das práticas de pessoas que não produzem nada de bom. Pessoas que desobedecem à Bíblia, que vivem na prática do pecado,
Sempre estão querendo levar outras pessoas para praticar a mesma coisa. Para apontar, ah lá, fulano fez também, ó. Faz também, vamos lá. Um pregador diz que é mais fácil discutir teologia do que praticá-la. Normalmente pessoas que querem levantar o dedo e falar, não, olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo, você está errado. Normalmente são pessoas que não querem praticar aquilo que estão falando. Porque estão discutindo. Querem só ter conhecimento. Fuja desse tipo de pessoa. Tem um professor no seminário que ele disse o seguinte, olha, eu quero um dia voltar, ele é um americano, eu quero voltar e ir na igreja onde vocês vão pastorear. E eu quero chorar quando ver você pregando. Se as pessoas olharem mais para você do que para a Bíblia, eu vou chorar de tristeza e eu vou mandar você parar. Mas eu também vou chorar se eu ver as pessoas olhando mais para a Bíblia do que para você. Eu vou chorar de alegria, porque você está pregando as Escrituras. Que a nossa igreja seja de fato bíblica no seu ensino. E Ema, rejeite o falso ensino. Rejeite discussões que não prestam para nada. Inúteis. A segunda proteção necessária para a saúde da igreja está no versículo 10 e 11. Paulo vai dizer que é expulsar quem divide a igreja. Acompanhe comigo a leitura do versículo 10 e 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Eu quero te convidar a orar, antes de nós olharmos para esses dois versículos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, a ter humildade diante da Tua palavra e temor diante do que o Senhor nos orienta a fazer. Em nome de Jesus, amém. Versículo 10, Paulo novamente vai usar a palavra evite. Mas na língua original, essa palavra ela é diferente da usada no versículo anterior, versículo 9. A primeira palavra é peristemi, que ela é usada em relação ao falso ensino, ela tem o sentido de afastar, sai fora, não chegue perto. Mas esse segundo evita, ele é uma palavra que traz o sentido de rejeitar, de não se associar, de lançar fora, de expulsar, repelir. No português é a mesma palavra, mas isso é muito importante. Ou seja, esse evitar é diferente do primeiro. Não é só você se afastar desse tipo de pessoa, mas é expulsar, lançar fora. Quem? Paulo vai dizer, o homem faccioso. Essa palavra faccioso é a mesma palavra depois usada para heresia, herege. Literalmente ela significa aquele que promove divisões, que escolhe um partido e promove divisão na igreja em defesa dessa posição que ele tem. É uma pessoa que, não, isso aqui que é o legal, isso aqui que é a doutrina, e começa a convencer as pessoas, vamos na minha. E ele acaba dividindo a igreja. Paulo, ele não está se referindo a uma pessoa em específico, lá em Creta, mas ele se refere aos mestres, aos falsos mestres em geral, que eram incrédulos, e a obra deles mostrava isso. Olha o capítulo 1 de Tito, versículo 16. Olha o que ele diz. 1,16. Falando sobre os falsos mestres. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses homens até dizem, eu sou crente. Mas a vida dele mostra que ele é incrédulo. Que ele nunca se converteu. Porque ele vive na prática do pecado. E é isso que ele ensina para as pessoas. Esses homens estavam espalhando falsas doutrinas na igreja. Estavam acabando, promovendo divisões na igreja. Quando é que Tito deveria expulsar esse tipo de pessoa? Ele diz no versículo 10, a segunda parte dele, depois de admoestá-lo.
Essa palavra traz a ideia tanto de ensinar, instruir. Olha, ensina esse camarada, mostra o caminho certo, mas também de advertir, de alertar. Olha, meu camarada, presta atenção, aonde você está indo, está errado. Depois de você fazer isso, exortá-lo em amor. E não só uma vez, mas 2 vezes. A primeira vez, tá bom, vou mudar. Ou, não quero saber de nada. Vai a segunda, não quero saber de nada. Tudo bem. Você vai ter que ser excluído. Parece que Paulo está lembrando dos princípios de Mateus 18. Os 3 passos da disciplina, né? Seu irmão pecou, vai entre ti e ele só. E se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leva 1 ou 2 e faça de novo. Se ele não quiser ouvir, leva para a igreja. E se ele continuar obstinado no pecado, considera-o como gentil e publicano, como incrédulo. Não odeie a pessoa. O que você faz com o incrédulo? Prega o evangelho, ama, mas corte a comunhão. Comunhão restrita. Ele não é, pelas suas práticas, ele está querendo mostrar que ele talvez nunca se converteu. Não tenha comunhão com esse tipo de pessoa. Palavras do próprio Jesus. É interessante que Paulo, em Tito, ele não disse essa exclusão deveria ser pública ou em particular. É dizer, camarada, suma dessa igreja. Ou se ele deveria fazer isso na frente de toda a igreja. O que nós sabemos é que Tito e, consequentemente, a liderança de Creta eram responsáveis por fazer isso. Mas por que essa pessoa deveria ser excomungada, meu Deus? Tadinha dela. Versículo 11 diz. Quero te convidar a ler de novo, versículo 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Por isso mesma, e por si mesma, está condenada. Paulo dá a razão da disciplina. Porque Tito sabe, ele percebe facilmente, ele vê que essa pessoa, primeiro, está pervertida. Essa pessoa está corrupta, com a mente distorcida, corrompida pelo pecado. Segundo, essa pessoa vive pecando. Se você alguma vez na sua vida leu 1 João, eu te aconselho a ler. 1 João vai dizer, todo aquele que vive pecando não conheceu a Deus. Nunca se converteu. Porque ele insiste na prática do pecado. Essa pessoa não liga para a situação que ela está. Estou pecando? Paciência. Cuida da sua vida e deixa eu no pecado. E Paulo termina dizendo no versículo 11, está por si mesmo condenado. Em outras palavras, está dizendo, os seus pecados provam que ela está errada. Ela diz que está certa, ela diz que se arrependeu, mas a prática dela mostra que é mentira. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nada pode ser feito por alguém que persiste em dividir a igreja com o seu pecado. O que eu vou fazer com esse camarada? Não tenho o que fazer. Se ele quer escolher o pecado, não há nada que eu possa fazer. E esse tipo de atitude, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Para preservar a saúde da igreja, não era novidade para o apóstolo Paulo. Hoje em dia é difícil você ouvir isso por aí. As pessoas não querem saber disso. Mas olha quantas vezes Paulo cita sobre isso. Paulo já tinha orientado a igreja de Roma a fazer isso. Quero te convidar a abrir em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Preste atenção na orientação que Paulo dá para essa igreja. Para toda a igreja. Romanos 16, 17. Diz o seguinte. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Paulo diz que a igreja deve notar bem. Olha, irmãos, prestem bem atenção. Tomem cuidado. Joguem uma marca nessa pessoa. Marquem quem é que está fazendo tudo isso na igreja. E se afastem, se desviem, se apartem dessa pessoa. Por quê? Olha o versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor,
e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Em outras palavras, Paulo diz: esses camaradas eles não servem a Jesus Cristo, eles servem o próprio coração, os pecados deles. E com palavras bonitas, eles enganam os mais ingênuos. Eles, com a sua lábia, conseguem convencer os irmãos mais fracos. Não, eu estou certo. E causando divisão na igreja. Paulo não só mandou uma igreja inteira fazer isso, mas ele fez junto com uma igreja, a igreja de Corinto. Agora ele estava participando disso. Olha 1 Coríntios capítulo 3. Próxima carta aí. Nesses primeiros capítulos de 1 Coríntios, Paulo estava dizendo sobre divisões na igreja. E olha o versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha que interessante o que ele diz. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo diz que aquele que promove divisão na igreja destrói, corrompe o santuário de Deus, que são os crentes. E por isso, essa pessoa será destruída por Deus. Naquela igreja, algumas pessoas estavam escolhendo líderes para si. Falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí o outro falava, eu sou de Jesus. E cada um ficava seguindo o seu mestre lá. Paulo está dizendo, quem faz isso e promove esse tipo de divisão vai ser destruído por Deus. Nessa mesma carta, Paulo Paulo ordena a exclusão de um homem que estava praticando imoralidade sexual com a mulher do seu pai. E toda a igreja sabia. Olha 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo está dizendo, gente, isso que está acontecendo na igreja aí, nem os incrédulos fazem. E todo mundo está sabendo, e vocês não estão fazendo nada. Olha o que ele diz no versículo 3, 4 e 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Olha o versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse homem deveria ser excluído da comunhão daquela igreja. Entregue ao mundo onde Satanás reina e impera. Quer tanto o pecado? Vai ficar com o pecado então. Por quê? Porque Paulo diz que o pecado de imoralidade sexual era um veneno para dentro da igreja. Olha o versículo 6. Não é boa a vossa jactância, orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um só pecado de uma só pessoa destrói toda a igreja. E aí ele diz no versículo 13: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse camarada, ele não quer se arrepender. Esse camarada está destruindo a igreja com o seu pecado de imoralidade. Exclua. A exclusão tem a intenção de purificar e preservar a igreja. Se você ler 2 Coríntios, esse homem se arrepende. Ele volta. A exclusão, nesse caso, fez sentido. Visa a restauração, mas também a purificação da igreja. Quero que você olhe um último texto. Lembra daqueles dois nomes? Himeneu e Fileto, falsos mestres, que o ensino deles era como câncer, estava destruindo a fé de alguns. Olha o que Paulo fez com esses camaradas. Ele mesmo fez. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1,
18. 19 e 20. Diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Fileto não é citado, mas um outro nome, Alexandre. Esses homens, falsos mestres, que estavam blasfemando, eu entreguei a Satanás, com a autoridade que Deus me deu, a autoridade apostólica. E essa autoridade Paulo está passando para Tito. Tito não era apóstolo, mas diz: Tito, se você quer seguir a palavra de Deus, você tem que fazer isso, meu camarada. Porque esse falso ensino e esse homem que promove divisão na igreja é como um câncer. Vale lembrar que a disciplina sempre visava a restauração. Mas enquanto o pecado não era abandonado, e ele estava promovendo divisão na igreja, era necessária exclusão. Em Creta, era normal que os falsos mestres dividissem a igreja com o falso ensino deles. Eles estavam enganando as pessoas mais fracas, eles estavam usando a fragilidade das pessoas para tirar vantagem delas. E essas pessoas eram seduzidas pelas palavras deles, acabavam participando da revolta pessoal dessas pessoas contra Tito e contra a palavra de Deus. E eu quero agora que você pense um pouquinho na nossa realidade. A nossa realidade não é muito diferente dessa aqui. Existem pessoas mal intencionadas que se instalam no seio da igreja com o propósito de dividir a igreja. Essas pessoas abusam dos mais fracos, eles convencem que o certo é fazer o errado. É fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe. Às vezes as pessoas nem sabem que estão fazendo um mal para o corpo de Cristo. É só você olhar para a história da igreja, as maiores heresias da igreja nasceram dos mais sinceros cristãos. Não, eu quero proteger a igreja. O camarada ia lá e falava que Jesus não era Deus. E acabava com a igreja. O pecado que causa divisão na igreja é como um câncer que consome lentamente. Eu quero que você pense comigo um pouquinho. Talvez você já ouviu falar de alguma igreja que se dividiu. Talvez todos já ouviram falar. Eu quero agora que você pense comigo, qual foi a última vez que você viu uma igreja sendo dividida por questão teológica? Porque fulano de tal estava dizendo que a Trindade não existe. Estava dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. Estava dizendo que Jesus não é filho de Deus. Cá entre nós, normalmente as igrejas se dividem por motivos egoístas. Eu não gosto daquela cortina daquele jeito. Vamos para o outro lado da rua, lá a gente coloca a cortina do nosso jeito. Eu não gosto do tipo do pastor. Vamos levantar um pastor que fale aquilo que nós gostamos. Eu não gosto de fulano de tal, ele não vai com a minha cara e eu não vou com a cara dele. Então vamos abrir a nossa própria igreja. E as pessoas começam a arrastar as outras. São intenções egoístas, interesses pessoais, conflito entre pessoa rica e pessoa pobre. Preconceito. Irmãos, evitem aquele que causa divisão na igreja. Se nós quisermos ser uma igreja saudável, nós precisamos exercer disciplina bíblica. Nós precisamos entender que a divisão, ela causa um mal terrível na igreja. O falso ensino, ele promove uma vida de enganação no pecado. A pessoa faz errado e acha que está certa. E convence os outros ainda. Enquanto houver panelinhas, picuinhas, todo o corpo vai ficar doente e vai morrer aos poucos. Não dá para conviver de maneira agradável, amigável com um câncer que está te consumindo. Ô, câncer, meu amiguinho, fica aí mesmo, não tem problema. Vamos morrer mesmo. Quem que é louco de fazer isso? Ou nós arrancamos fora a doença,
ou ela vai se espalhar, vai contaminar todo o corpo. O erro teológico, ela leva para a prática errada. Ele leva para a prática errada. E isso acaba dividindo a igreja. Isso destrói aqueles que querem obedecer a Deus sinceramente. Aqueles que têm uma fé saudável. Aqueles que são sinceros, genuínos. 2 Timóteo 4,14. Olha o que o texto diz. 2 Timóteo 4,14. Paulo citando um homem que fez muito mal para o seu ministério. E a disciplina de Deus viria sobre esse homem. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Mesmo que a igreja não tenha coragem de ouvir o que a palavra de Deus diz, Deus vai disciplinar. E Paulo descansava nisso. Fuja de divisão na igreja. Muito menos se associe com quem faz esse tipo de coisa. A pessoa vem falar mal de alguém. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Não quero dividir a igreja. Ah, mas fulano pecou. Legal, então vai lá e confronta fulano. Vai lá e faça o seu papel. Fuja de conversas assim. Fuja de pecados que destroem o corpo como um todo. Pessoas que toleram divisão na igreja é como um monte de ovelha. Pensa aí. Aquele monte de ovelha. E no meio das ovelhas, um lobo disfarçado de ovelha. E pensa que esse lobo é aquele irmão que vive pecando e causando divisão na igreja. Um lobo, ele ama jantar ovelhas. E ele quer comer as ovelhas. Aí você está ali no meio e daqui a pouco o lobo dá uma mordida na ovelha. Aí a ovelha, ai! O que é isso? Não, foi sem querer, me desculpa. Você sabe que tem alguma coisa errada com aquele lobo. Com aquela ovelha que não é ovelha, é lobo. Me desculpa, eu não vou fazer mais. Aí ela vai de novo, esse lobo, e morde outro. Ai, peraí. O que é isso? Não, eu vou mudar. Não vai, porque não é ovelha. Pessoas que causam divisão na igreja são como esse lobo. Olha, deixa eu te contar um segredo. Não vem com segredo. Se foi pecado de alguém, confronte. Não quero ser participante do teu pecado. A disciplina é uma realidade, deve ser aplicada para o bem da igreja. Eu quero ler uma citação, nós estamos encerrando. Um grande pregador chamado William Hendricks, ele disse o seguinte, sobre disciplina, preste atenção. A disciplina sempre deve brotar do amor, de um desejo de curar, jamais do desejo de desfazer-se de um indivíduo. Todo esforço deve ser feito no sentido de recuperar o faltoso. Se depois de ser admoestado com carinho, o membro recusar-se a arrepender e continuar com sua má conduta no meio da congregação, a igreja, por meio de seus dirigentes e por intermédio de toda a congregação, deve redobrar os seus esforços. Deve haver uma segunda advertência. Contudo, se ainda esse remédio fracassar, o tal deve ser expulso. Mesmo essa medida extrema tem como propósito a recuperação do pecador. Muitas pessoas falam que a disciplina é só para recuperar aquela pessoa. Eu gosto muito dessa citação porque ele diz que não é só para isso. Todavia, essa não pode ser o único propósito, a recuperação do pecador. Não se deve perder de vista nunca o bem-estar da igreja para a glória de Deus. Uma vez que esse é o objeto principal da disciplina, a glória de Deus. A igreja é de Deus, não é nossa. Quando uma igreja é saudável, ela rende glória a Deus. Exercer disciplina bíblica é buscar esse objetivo. Eu quero terminar com duas histórias. E eu prometo que vou terminar. Certo homem descobriu que tinha câncer no pulmão. Durante a vida toda, ele fumou, não deu ouvido aos avisos. Aí ele fumava 2 ou 3 maços de cigarro por dia.
Agora ele estava colhendo as consequências desse pecado, de ter permitido que esse tão grande mal tomasse conta da vida dele. Com muito tratamento, com muita dor, com muito sofrimento, esse homem foi curado do seu câncer, mas ele ficou com sequelas incuráveis no seu corpo. Essa é a primeira história. A segunda, um outro homem, um alcoólatra, a vida toda dominado pela bebida. Ele descobriu que tinha câncer no fígado. O médico disse o seguinte: olha, para de beber, vai se tratar, está no começo, dá para se curar. Mas esse homem não ouviu o médico. Esse homem voltou para a vida dele de bebida e não voltou nunca mais para o hospital. A doença dele piorou e ele foi parar na UTI. E ele estava com uma dor insuportável. E aí esse homem resolveu se submeter ao tratamento. Ele disse: doutor, por favor, agora me ajuda. O médico olhou bem para ele e disse o seguinte: meu senhor, agora já é tarde. O câncer no seu fígado se espalhou, tomou conta de mais 5 órgãos. Nós não podemos fazer mais nada para te curar. Aquele homem passou os seus últimos dias sentado numa cadeira de balanço, olhando para uma garrafa de uísque pela metade. E passava só um pensamento na mente dele: eu devia ter feito alguma coisa. Todos os dias, eu e você, nós temos esse mesmo conflito. O falso ensino, ele promove uma doença interna que leva a uma prática deplorável, destruidora. O pecado toma conta do nosso coração e ele gera divisão na igreja. Nós precisamos fugir do falso ensino. Nós precisamos expulsar aquele que divide a igreja. Não seja cabeça dura. Aceite a cura que vem do grande médico Jesus Cristo. Somente Ele tem o remédio para o nosso câncer, para o câncer da igreja. Somente Ele pode mudar o nosso coração, nos trazer de volta a uma vida plena, a uma vida saudável. Vai doer, custa caro, é humilhante, mas é para o nosso bem. Deus sempre cuida da igreja, e eu gosto dessa cena, com uma mão de juízo, de pesar, de trazer as consequências do pecado, mas com outra mão de graça, de perdão, de amor, de provisão, de cuidado, de carinho. Não espere chegar ao ponto de não haver mais o que fazer. Volte para Cristo nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, que tenhamos sido sinceros ao abrir a Tua palavra. Que possamos ter sido fiéis às Escrituras, às orientações que Paulo dá a Tito, tão sérias, tão necessárias. Pai, nos dê coragem para sermos obreiros aprovados por Deus e não pelos homens. Nos dê sabedoria, amor, para exercer disciplina, porque isso é importante, é necessário para uma vida saudável como igreja. Nos ajude, Pai.